Queridos, eu quero compartilhar com a igreja um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, e eu convido você para que você abra a sua Bíblia conosco nesse momento. Capítulo de número 2, nós vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 12 e 13. O tema desta mensagem: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu creio que Deus tem algo especial para os nossos corações, assim como Ele já tem falado através dos hinos, da oração. Eu creio que certamente Deus tem uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, e nós seremos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? Diz-nos a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, e o verso 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória a Deus. O autor, irmãos, desta epístola, Tiago, é meio-irmão de Jesus, e ele se tornou um grande seguidor do seu irmão mais velho. E Tiago, então, escreve essa epístola, e quando ele relata aqui a sua visão dada por Deus, ele usa algumas expressões indicando que ele tinha um amor profundo pela igreja do Senhor Jesus. E ele diz assim: amados irmãos. E eu entendo que essa carta foi uma carta de muita ousadia, de muita autoridade, uma carta em que ele escreveu sabendo que as circunstâncias em que a igreja estava vivendo eram momentos difíceis, e muitas das vezes haviam intrigas no meio da igreja, e ele escreve essa carta enérgica, porém sem desrespeitar e com amor. E esses versículos que nós lemos nos diz um sumário a respeito da vida cristã. É uma síntese de como deve ser a nossa vida. Uma vida sem favoritismo às pessoas, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida não de julgamentos, mas de quem ama e deseja o bem do próximo. E ele fala que pela liberdade da lei. E que lei é esta, igreja? É a maior lei que Jesus nos ortogou, que Jesus nos deixou, que é a lei do amor. Romanos, capítulo de número 13 e o verso de número 10 nos diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Efésios, capítulo 4, verso de número 2, nos diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Ou seja, a preocupação do escritor desta carta era que a igreja pudesse viver em amor. Que a igreja estivesse unida no amor de Deus.
Por quê? Porque o amor não pratica o mal. Por quê? Porque o amor não deseja o mal. Porque o amor traz a união. Porque o amor faz com que nós sejamos reconhecidos que somos filhos de Deus. Aquele que vive o amor é aquele que está ligado no Pai. É aquele que está ligado no Filho. Porque o Pai e o Filho são um só. E eles estão interligados com a igreja. E aquele que ama o Filho, ama o Pai. E aquele que ama o Pai, ama o Filho. E aquele que ama o seu irmão, ama o Pai e ama o Filho. Mas se nós vivermos sem amor, automaticamente nós não estamos amando nem a Deus. E a carta aos Efésios que nós lemos agora diz: sejam completamente humildes e dóceis e pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Eu confesso para você, meu irmão, que é difícil, às vezes, suportar uns aos outros. E o suporte aqui que a Bíblia está falando não é aquela, olha, eu vou entender os defeitos do meu irmão, não. É ajudar o meu irmão. Não é apenas compreender, mas é auxiliar, estar ao lado daquela pessoa que às vezes nós não queremos estar, que às vezes nós não compreendemos como ela pensa, como ela age, o porquê dela tomar algumas decisões, mas quando nós temos o amor de Deus em nossa vida, nós ajudamos mesmo aquelas pessoas que às vezes não nos compreendem, mesmo aquela pessoa que às vezes falou mal de nós, aquela pessoa que nos humilhou, que nos maltratou, que pisou em cima de nós, que muitas das vezes não respeitou os nossos limites, mas quando nós temos o amor de Deus, nós chegamos do lado dessa pessoa e nós damos suporte a ela, porque o amor de Deus arde em nossos corações e nós não conseguimos deixar de lado, nós conseguimos apenas olhar para ela com um olhar de misericórdia, com o olhar com que Deus olha lá do céu para as nossas vidas, aquele olhar de misericórdia. Porque eu imagino, irmão, se Deus não olhasse com aquele olhar de misericórdia para com a minha vida, o que seria de mim? E nós, será que nós não podemos olhar com esse mesmo olhar de misericórdia para o nosso irmão? Porque ele te ofendeu uma vez? Porque ele não te entendeu? Porque talvez ele tenha falado algo que você não gostou? Mas a Bíblia fala para perdoar pelo menos 7 vezes ao dia, é isso? 70 vezes 7 ao dia. Será que o seu irmão te ofendeu essa quantidade de vezes durante toda a sua vida? E por que às vezes nós não queremos entender que a lei do amor, ela supera todas essas coisas? Largue de lado todos aqueles resquícios que você tem do passado, aquelas marcas que você carregou por tanto tempo porque alguém te ofendeu, mas em nome de Jesus nessa noite, você vai participar do pão, você vai participar do corpo, você vai participar do vinho, que é o sangue de Cristo, em paz, porque as coisas velhas vão ser deixadas para trás. Deus tem uma nova história para a sua vida, uma história de perdão, em que Ele te perdoou e você é capaz de perdoar o teu irmão. Glória a Deus. Talvez falar é fácil, mas a ação é mais difícil. Mas nós não podemos viver apenas de palavras. Nós temos que viver pelas nossas ações. Se eu falar para os meus filhos, vocês devem orar, mas eles nunca me veem orando, será que vai resolver eu falar para eles que eles devem orar? Ou se eu falo para eles, olha, não mintam, mas eu atendo o meu telefone em casa, né, e falo para eles, eles atendem o telefone e falam, se for para mim, diga que não estou. As nossas ações devem ser maiores do que as nossas palavras.
As pessoas terão que ver a diferença em nós pelas nossas ações. Portanto, o amor de Deus deve transbordar em nossas vidas, ao ponto que os ímpios vejam, ao ponto que aqueles que estão amargurados e magoados conosco, vejam a glória de Deus em nós e que nós temos este amor, ao ponto de perdoar todos aqueles que nos têm ofendido, assim como o Pai perdoa todas as nossas ofensas. E detalhe, o Pai não se lembra das nossas ofensas. Irmão, Isaías, o profeta Isaías, ao profetizar a respeito de Jesus, ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos teus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus foi o nosso exemplo. Mesmo no momento em que ele estava passando pelo momento mais difícil da sua vida, sendo ofendido pelas pessoas, onde ele pediu água e lhe deram fel para tomar, em que feriram o seu corpo, em que crucificavam ele na cruz, ele não abriu a sua boca, mas ele ficou como uma ovelha. Desta mesma maneira, nós temos que ter essa conduta do Senhor Jesus. Mesmo na hora em que as pessoas estão nos ofendendo, levantando calúnias, falando mal, nós precisamos de aprender a nos calar diante das afrontas e vencer as afrontas. Nós precisamos de nos calar para que as pessoas vejam que nós seguimos verdadeiramente um Deus que nos concede vitória, mesmo quando nós nos calamos, mesmo quando nós estamos diante daqueles que nos ofendem e não abrimos a nossa boca. Deus é capaz de reverter o quadro. Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Confie somente em Deus, espere no Senhor. Não queira tomar você por advogado e se defender, mas deixa na mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos defende. Colossenses capítulo número 3, verso número 17 nos diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mais uma vez, nossas palavras e nossas ações, quer seja por palavra ou ação, façamos tudo para quê? Para que o nome do Senhor, seja exaltado e glorificado. Para que o nome do Pai seja glorificado. Para que o nome do Pai seja dado toda a honra, glória e louvor que lhe é devida. Ambas atitudes devem ser iguais. Aquilo que eu falo é aquilo que eu devo agir. Da maneira que eu ajo, deve ser da maneira que eu falo. Não podemos, irmãos, ter palavras frívolas em nossas bocas e demonstrar amor. É impossível. E o vice-versa, não pode sair da nossa boca palavras que desonram, palavras de engano, de mentira, de falsidade. Não pode sair palavras da nossa boca de baixo calão contra o nosso irmão, contra aquele que se levanta contra nós. E nós pegamos e aí falamos assim: olha, eu sou crente, mas a minha boca ainda não se converteu. Eu sirvo ao Senhor, mas eu ainda falo algumas palavras que não deveria falar. Não, do nosso coração procede tudo, irmãos. E se lá dentro do nosso coração estiver cheio de Deus, cheio do amor do Senhor, nós não conseguiremos ofender aqueles que nos ofendem, mas nós vamos ter uma palavra de bênção para dar para essas pessoas. Viver o cristianismo não é fácil, irmãos, porque não é apenas palavra, mas são ações. Não são apenas as nossas ações, mas são as nossas palavras. Elas estão interligadas umas às outras. E nós precisamos de entender
que nós não podemos entristecer aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos, irmãos, que viver uma vida de separação, de santidade. E quando o apóstolo escreve estas palavras, ele escreve com amor, querendo que as pessoas fossem orientadas a não viver a vida de pecado, mas que fossem libertas pelo poder da palavra, que fossem transformadas pelo poder da palavra, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo disse isto, ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Paulo havia abandonado as coisas da carne, as obras mortas, mas ele estava vivendo um novo tempo em Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 4, e os versos 29 e 30 nos diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pastor, mas essa palavra está dura. Olha, irmãos, eu confesso para vocês que hoje eu passei a tarde toda tentando mudar o assunto. Eu confesso para vocês que eu fiquei a tarde toda meditando e tentando ir para outro caminho. Mas tudo o Senhor mandava eu continuar nesta palavra. Eu não tive como fugir daquilo que o Espírito nos orienta nesta noite. Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra que seja de baixo calão. Nenhuma palavra que nós podemos dizer um palavrão saia da nossa boca. Nenhuma apenas. Palavra de Deus. Parece que fere, parece que vai contra aquilo que nós vivemos, mas Deus está querendo nos aperfeiçoar, porque a palavra de Deus ela veio para aperfeiçoar os santos, e nós precisamos de tomar essa decisão, nós precisamos de voltar à palavra de Deus e ouvi-la e guardá-la em nosso coração e aplicá-la no nosso dia a dia, para que a bênção de Deus esteja sobre a nossa casa, sobre o nosso emprego, sobre a nossa empresa, sobre os nossos amigos, sobre os nossos familiares. É ela que conduz para a bênção de Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 12, os versos 36 e 37 nos diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras você será absorvido e por suas palavras você será condenado. Pastor Marcos, pesado. Pesado para quem insistir em viver no erro. Pesado para quem persistir em falar mentiras. Pesado para quem persistir em viver o engano. Mas para aqueles, irmãos, que observam as palavras, para aqueles que se seguram diante dos momentos em que muitas das vezes falam assim: eu perdi o controle. A palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Mas para aqueles que tiverem domínio próprio, pelas suas palavras também será absorvido. No capítulo anterior de Tiago, no capítulo de número 1, e o verso 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente, olha, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Observa, pratica, não se esquecendo, mas praticando. Olha, irmãos, nós precisamos não apenas de ser ouvinte, mas mirar para o alvo. Esta palavra aqui no original,
esse versículo diz assim, aquele que observa, é o mesmo versículo, a mesma tradução que está lá em João, capítulo 20 e o verso 11, que nos diz assim, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ou seja, a mesma palavra, ela focou lá dentro do sepulcro. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para baixo, olhou para cima para ver se Jesus não estava em algum lugar. E aí ela confirmou, olha, realmente não está aqui. Da mesma maneira nós devemos mirar para a palavra de Deus, observar, tanto para a direita como para a esquerda. O que nós vamos fazer? Nós estamos de acordo com a vontade do Senhor? Ou nós estamos saindo da direção? Nós perdemos o alvo ou nós estamos realmente ainda alinhados para o alvo que é Jesus Cristo? Alinhados para a celestial cidade de Nova Jerusalém? Será que nós estamos nessa direção ou será que nós já perdemos o alvo? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e a estamos guardando e praticando ela? Ou nós já deixamos porque as coisas do mundo nos envolveram? Porque o pecado já entrou dentro do nosso coração. Mas a palavra está nos orientando nessa noite a observar a lei de Cristo. Quem se orienta pela lei de Cristo não poderá ser um homem infeliz, não poderá ser uma mulher infeliz, mas eles serão felizes, porque observam a lei do Senhor. Para concluir, meus irmãos, o versículo de número 13 nos diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqui o apóstolo, ele mostra duas situações antagônicas, ou seja, opostas uma da outra. Como assim, pastor? Ele está dizendo, porque o juízo será exercido sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. E automaticamente a misericórdia será usada para aqueles que usarem de misericórdia. Um homem que nunca foi misericordioso, a misericórdia também não virá sobre ele. Mas aquele que usa de misericórdia, a misericórdia será sobre a vida dele e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Este versículo me deixou aqui, irmãos, extasiado hoje na presença do Senhor. Por quê? Dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aquele que usa de misericórdia, aquele que não mede com os próprios olhos, aquele que não devolve a pedrada que levou, mas aquele que aceita a pedrada e usa de misericórdia, aquele que foi caluniado e se cala, a misericórdia de Deus será sobre a vida dele, e o juízo triunfará na vida dele, aleluia. Glória a Deus! Como é bom ser misericordioso, irmãos. Mas, pastor, como assim ser misericordioso? Ser misericordioso, o homem natural não consegue, irmãos. Nós conversávamos hoje pela manhã em casa e falávamos a respeito de um assunto que é a morte lá nos Estados Unidos, quando a pessoa pega a pena máxima. Ele é condenado à morte. Uma pessoa cometeu vários homicídios, ele é levado ali para a cadeira elétrica ou uma injeção de letal. E nós conversávamos a esse respeito e falávamos que muitos dos parentes daquelas vítimas vão assistir aquela pessoa morrer. E dizem, olha, agora foi feita justiça. Mas na verdade ali não foi uma justiça quando a pessoa foi ver a execução. Ela foi promover uma vingança. Por quê? Porque ela imaginou que ela vendo aquela pessoa morrer ali,
diminuiria a sua dor. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Aquela pessoa não quis exercer a misericórdia, mas do mesmo jeito que aquela pessoa não aplicou a misericórdia, ela também não quis aplicar a misericórdia com aquele outro. Porém, a misericórdia de Deus, ela nos atingiu e nós precisamos de usar de misericórdia para com as outras pessoas. Nós precisamos de perdoar aquele que nos ofende. Eu já ouvi pessoas dizer: eu nunca vou perdoar aquela pessoa. Meu irmão, perdoe, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus tomar conta desta dor que te cerca, deixa o Espírito Santo mudar, abre o teu coração, perdoe e deixa a misericórdia de Deus derramar sobre a sua vida de uma maneira poderosa e especial, meu irmão. Aplique-se por andar pelo caminho da misericórdia. Não faça, irmãos, como muitos que não querem usar de misericórdia para com os outros. Porque se nós não usarmos de misericórdia para com os outros, nem a oração do Pai Nosso nós poderemos fazer mais. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não estou dizendo para você que a sua justiça seja melhor do que a de Deus. Mas estou dizendo que se você é um verdadeiro crente, cristão, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, você vai usar de misericórdia para com as pessoas. Amém. Se você verdadeiramente foi perdoado por Jesus, você saberá perdoar. Salmo de número 143, e verso número 2, nos diz assim: mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Ou seja, quem é justo diante de Deus? Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Ele usou de misericórdia para conosco. E é tempo de nós usarmos de misericórdia. É tempo de rasgarmos os nossos corações, não apenas os nossos lábios. É tempo de nós erguermos as nossas mãos santas, sem iras e sem contenda. É tempo de procurar a pessoa que nos ofendeu e pedir perdão. Mas pastor, não fui eu, pastor. Ah, mas foi ela, foi ele. Não, mas vá, meu irmão, use de misericórdia, porque Deus está usando de misericórdia para com a sua vida, por isso que você está vivo até hoje. Ou será que você é melhor do que alguém? Será que você se julga superior a alguém? Enquanto a palavra nos orienta a não acharmos que somos superiores a alguém. Pelo contrário, nós não somos nada. Nós somos pó da terra. Portanto, a graça de Deus te atingiu. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Regozije-se, alegre-se, aplauda o Senhor, adore porque Ele te abençoou de uma maneira especial. Mas tem uma coisa também: aplique essa misericórdia que você recebeu a outras pessoas. Viva plenamente o cristianismo, não seja medíocre, não perca seu tempo, mas venha para a igreja para ouvir a palavra e ser transformada por ela. Venha para a igreja para ser liberto pela palavra. Venha para a igreja para receber a bênção de Deus e o perdão dos seus pecados. O pacto da graça, através de Jesus Cristo, nos garante hoje de não sermos condenados com o mundo. Por isso que Romanos nos diz no capítulo número 8, dos versos 1 ao 4, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou, e da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado
na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós temos a oportunidade de participar do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque não há mais condenação em nós, porque Cristo pagou a nossa dívida. Assim como nós já ouvimos aqui nessa noite, Cristo pagou na cruz do pecado, o pecado que era nosso. Cristo pagou a dívida que era impagável por nós. Ele pagou. Ele disse ao Pai: Telestai, está pago. E agora, da mesma maneira, nós precisamos de viver o perdão e de liberar o perdão. Você quer ter uma vida de bênção? Você quer ser abençoado? Não estou falando aqui apenas da bênção financeira, não. Estou falando de uma vida de alegria, de uma vida sem insônia, porque tem muitas pessoas que não dormem mais à noite. Por quê? Porque estão com o coração cheio de amargura, cheio de rancor. Não estão desfrutando da bênção de Deus, porque a sua palavra ainda está como a palavra daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Mas nós já estamos livres do pecado, livres de toda imundícia que Satanás possa jogar em nós, livres de toda acusação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. O sangue de Jesus é derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite, aleluia. Creia que você está perdoado e perdoe as pessoas em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra enviada aos nossos corações. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, e te pedimos que esta palavra encontre guarida, Senhor, nas nossas vidas. Que ao sairmos daqui, ó Pai, nós possamos praticar a Tua palavra na íntegra, ó Pai. Nós te louvamos porque um dia o Senhor derramou o Teu sangue na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. A exigência era alta, Senhor, porque as nossas transgressões eram muitas. Precisou que Tu desceste, ó Pai, dos céus, deixaste a Tua glória, deixaste toda a honra ali e vieste à terra como homem para padecer por mim, para padecer pela tua igreja, para padecer por todos aqueles que crerão ainda no teu evangelho. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fizeste isso por nós com amor incomparável. E agora, Senhor, nós estamos aqui reunidos como tua igreja, te pedindo, Senhor, para que esse mesmo sentimento que houve em Ti, ó Pai, a qual o Senhor se doou por nós, nós possamos também se doar, ó Pai, pelas pessoas. Que aqueles que nos têm ofendido, nós tenhamos a capacidade de pedir perdão e de marchar, ó Pai, de abraçar aquele irmão que nos ofendeu e andar com ele até o dia glorioso da Tua vinda, Pai. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui diante de Ti. Tu conheces, ó Pai, os nossos corações. Tu sabes as nossas dificuldades. Tu sabes, ó Pai, que às vezes ainda guardamos coisas, ó Pai, em nossos corações que não Te agradam. Mas nós queremos Te pedir que o Senhor possa remover de dentro de nós tudo aquilo, ó Pai, que não Te agrada. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de usar as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, se derrame sobre nós de uma forma contínua até o dia glorioso da Tua vinda. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar de todas as bênçãos aqui na terra. Que nós possamos ser bem-aventurados, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, como Tua igreja. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar a cada irmão, a cada irmã. Aqueles, meu Deus, que se sentiram agora tocados lá nos seus lares e decidiram, ó Pai, por uma mudança, meu Deus, que ali também os Teus filhos sejam visitados por Ti, ó Pai.
Que a unção do Teu Espírito, ó Pai, possa invadir esta família, esta casa, perdoando os pecados e fazendo, Senhor, deles nova criatura em Ti, ó Pai. Cuida de uma maneira especial, ó Pai. Em nome do Senhor nós oramos e por fé Te agradecemos. Amém, Senhor.